Louvamos a Deus pelas bênçãos sem fim. Agradecemos porque podemos estar aqui juntos, adorando o seu santo nome. Queremos ainda declarar que Ele é grande e que todos hão de ver e saber que o nosso Deus é grande. E você pode declarar isso ao Senhor: quão grande é o meu Deus. Fique de pé, vamos juntos adorar o nosso Deus. Juntamente com todos os representantes, mensageiros das igrejas e congregações da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. Muito obrigado, irmãos do Geração Fiel. Geração Fiel é nosso, não é? Nasceu dentro de casa e pela graça de Deus tem sido grande instrumento do Senhor para um louvor ao seu nome, nos conduzindo nesta hora e conduzindo igrejas e congregações por onde tem passado. Me lembro com muita alegria, pastor Sebastião, do seu sonho compartilhado de anos atrás. E quando a Bruna e a Thaís começaram o curso básico de música no seminário em Porto Alegre, com todo o esforço da família dos irmãos, nós nos alegramos e louvamos a Deus por isso.
Se você também está alegre, então diga ao seu irmão que está do seu lado, de um lado, do outro, na frente, atrás: louvado seja Deus, que grande Deus que nós temos, e por isso estamos aqui, com grande alegria. Esta é a Santa Bagunça. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar-se. Ao longo destes dias da nossa 89ª Assembleia da Convenção Batista Pioneira, muitas pessoas que estão nos visitando, estarão participando, serão anunciadas, serão apresentadas adequadamente, mas nós queremos neste primeiro momento convidar a nossa diretoria para assumir a mesa, para a composição desta mesa, e também a direção da igreja local que nos hospeda com tanta alegria, com tanto carinho. Nós queremos então convidar inicialmente o irmão Rui Pesque, nosso presidente, para que se dirija à mesa, venha à frente, a irmã Zaira Dain, que é a nossa primeira vice-presidente, o irmão Sigmar Schmidt, para facilitar, vou chamá-lo pelo nome certo, chamar. Nosso segundo vice, o irmão Milton Tellen, que é o terceiro vice-presidente, e também o irmão Jair, pastor Jair Rainer, desculpe. Esse é o quarto vice. Quero também convidar para compor a mesa o pastor Rubens Dias Rocha, que é o pastor e presidente da Primeira Igreja Batista em Santa Maria de Jetibá. Convidamos também o vice-presidente, irmão Valdecir Bold, para que esteja aqui conosco também, e em seguida já passo a palavra para o nosso presidente, que vai dar uma palavra inicial e depois a saudação em nome da igreja. Antes de nós entrarmos por um momento no programa e ouvirmos saudações, etc e tal, para que o nosso trabalho possa fluir tranquilamente, nós temos que primeiro convidar quem vai nos secretariar para fazer as atas desta Assembleia, que senão não podemos nem fazer a ata desta primeira sessão. Então eu convido os irmãos pastor Clayton e pastor Luiz para servir esta semana toda, né, como secretários da DOC. Um bom trabalho para vocês, nós estamos nas tuas mãos. Muito bem, pastor Rubens, né? Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, amém, irmãos? Amém. A PIB Santa Maria de Jetibá saúda a todos os mensageiros presentes nesta Assembleia, a todas as igrejas aqui representadas. Muito bem-vindo também a você, membro desta casa. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu empenho também, para que nós pudéssemos receber a nossa convenção aqui em Santa Maria. Nosso bem-vindo também a você, irmão de São Luís, de Rio Cosmosa, de Garrafão, de Rio Ponte e suas congregações. Desejo do nosso coração que esta Assembleia, bem como todos os cultos de louvor e adoração a nosso Deus, sejam momentos de muita inspiração, úteis para a edificação da Igreja de Cristo Jesus. Nós somos a Igreja, e como pioneiros capixabas, desejamos a todos uma excelente semana na graça do Pai, e o agradecimento todo especial da pessoa do nosso presidente, irmão Rui Pesque. Nosso obrigado como igreja, como capixabas, da oportunidade de recebermos uma Assembleia de nossa Convenção. Para nós é uma grande honra, uma grande responsabilidade também, e que Deus possa usá-los e abençoá-los. Em nome de Cristo Jesus, Deus abençoe a todos. Pastor Rubens e todos os demais membros desta igreja, nosso muito obrigado da forma como nós fomos acolhidos. Estamos nos sentindo em casa. Isso é muito bom, muito gostoso. Ontem
Ontem, quando eu cheguei, nós vimos um batalhão de gente trabalhando e dando tudo para que tudo ficasse pronto. Então, você que trabalhou como nunca essas últimas semanas, nosso muito obrigado. Tudo isso foi feito, não para nós enquanto pessoas, mas para que nós pudéssemos louvar a Deus, ouvir o que Deus fez em nossas vidas e em nossos trabalhos convencionais e traçar novos objetivos para os próximos anos. Muito obrigado, gente, por tudo aquilo que vocês fizeram. Pastor Rubens, muito obrigado. Aceitar o convite não foi difícil. É bom ter um bom convite. Convite para festa é sempre legal, não é? E nós vamos procurar usufruir ao máximo disso. Uma coisa que nos alegra sempre em toda a Assembleia é quando nós chegamos numa cidade e nós contamos com a presença das autoridades. Isso é muito importante, porque toda cidade tem suas autoridades, nós temos um grande respeito por elas e nos alegramos quando eles vêm a brilhantar os nossos eventos. Por essa razão, eu quero saudar a Sua Excelência, o Prefeito Eduardo Sturm, e sua esposa Selene Vega Sturm. Onde que eles estão? Aqui na frente. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui no nosso meio. Obrigado. Também queremos agradecer a presença de Sua Excelência, o vereador Luiz Orlando de Oliveira, e pela igreja bem conhecido, né, que é membro aqui, mas obrigado pela autoridade que representa. Queridos irmãos, esta é uma formalidade de nós iniciarmos a nossa Assembleia com um ponto à mesa. Então nós queremos agradecer a presença dos irmãos aqui, que representam a liderança de toda a nossa convenção, agradecendo e também pedindo que possam agora retornar aos seus lugares. Muito obrigado. Eu queria falar um pouco. Quando o Conselho de Planejamento e Coordenação estava planejando esta nossa 89ª Assembleia, então quisemos fazer um mix entre um tema que já está sendo trabalhado em nossa convenção durante todo o ano, que é família, valor inestimável, baseado em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Porém, o tema deveria ser recorrente também para o crescimento da igreja. E em função disso, pensamos em juntar estes dois assuntos tão caros e tão importantes para nós, como igrejas, como famílias, como pessoas, como crentes em Jesus Cristo. E por isso nasceu este tema. Agora vocês escolhem se querem ler lá ou aqui, não é? Mas o tema que ficou é este: edificando a igreja, família de grande valor, reconhecendo que temos o privilégio de viver em família e que também a igreja se constitui de irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e temos todos um Pai, e temos a alegria de nos reconhecermos como irmãos, tendo Jesus como o primogênito, o filho mais velho desta família. E o texto que nos serve de divisa está em Mateus capítulo 16, o versículo 18, a segunda parte, que diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero convidar a todos agora para que nós recitemos juntos a divisa desta nossa 89ª Assembleia da Convenção Batista Pioneira. Com força, irmãos, vamos lá. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Muito bem. E de fato, ao longo destes dias estaremos reunidos, tenhamos a oportunidade de refletir sobre este assunto, de sermos desafiados por Deus
a fim de que coloquemos em prática aquilo que Ele requer de nós, à luz da Sua palavra, à luz também daquilo que ouviremos de testemunhos missionários, aquilo que ouviremos que o Senhor está fazendo em outros lugares e aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, não só através das mensagens, das pregações, também através dos nossos diversos relatórios, através do compartilhamento daquilo que o Senhor está fazendo nas diversas instituições, nos campos missionários, através dos jovens, através das mulheres, através dos homens, dos pastores, das esposas dos pastores, aquilo que o Senhor está fazendo através dos líderes de toda a nossa convenção, das nossas 54 igrejas e 44 congregações. Este é o número que nós vamos trabalhar, não é? 54 igrejas espalhadas pelos 5 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Espírito Santo. As nossas 44 congregações, algumas delas são campos missionários da GEVAN e outras congregações das igrejas locais. Aliás, todas as congregações de igrejas locais, algumas com convênio com a GEVAN, nem todas. Então temos muita alegria em receber todos os irmãos e irmãs para este tempo de estarmos juntos, de compartilhamento daquilo que o Senhor tem feito e também daquilo que desejamos interceder e nos colocar à disposição para aquilo que Ele fará através do seu povo. Louvamos a Deus pelas bênçãos sem fim. Agradecemos porque podemos estar aqui juntos, adorando o seu santo nome. Queremos ainda declarar que Ele é grande e que todos hão de ver e saber que o nosso Deus é grande. E você pode declarar isso ao Senhor: quão grande é o meu Deus. Fique de pé, vamos juntos adorar o nosso Deus.
Deus, este que nos trouxe aqui, que nos reúne para este culto de louvor ao nosso Deus, para esta celebração, juntamente com todos os representantes, mensageiros das igrejas e congregações da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. Muito obrigado, irmãos do Geração Fiel. Geração Fiel é nosso, não é? Nasceu dentro de casa e, pela graça de Deus, tem sido grande instrumento do Senhor para o louvor ao seu nome, nos conduzindo nesta hora e conduzindo igrejas e congregações por onde tem passado. Me lembro com muita alegria, pastor Sebastião, do seu sonho compartilhado de anos atrás. E quando a Bruna e a Thaís começaram o curso básico de música no seminário em Porto Alegre, com todo o esforço da família dos irmãos, nós nos alegramos e louvamos a Deus por isso. Se você também está alegre, então diga ao seu irmão que está do seu lado, de um lado, do outro, na frente, atrás: louvado seja Deus, que grande Deus que nós temos, e por isso estamos aqui, com grande alegria. Esta é a Santa Bagunça. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar-se. Ao longo destes dias da nossa 89ª Assembleia da Convenção Batista Pioneira, muitas pessoas que estão nos visitando, estarão participando, serão anunciadas, serão apresentadas adequadamente, mas nós queremos, neste primeiro momento, convidar a nossa diretoria para assumir a mesa, para a composição desta mesa e também a direção da igreja local que nos hospeda com tanta alegria, com tanto carinho. Nós queremos então convidar inicialmente o irmão Rui Pesque, nosso presidente, para que se dirija à mesa, venha à frente, a irmã Zaira Dain, que é a nossa primeira vice-presidente, o irmão Sigmar Schmidt, para facilitar, vou chamá-lo pelo nome certo, chamar. Nosso segundo vice, o irmão Milton Tellen, que é o terceiro vice-presidente, e também o irmão Jair, pastor Jair Rain, desculpe. Este é o quarto vice. Quero também convidar para compor a mesa o pastor Rubens Dias Rocha, que é o pastor e presidente da Primeira Igreja Batista em Santa Maria de Jetibá. Convidamos também o vice-presidente, irmão Valdecir Bold, para que esteja aqui conosco também. E em seguida já passo a palavra para o nosso presidente, que vai dar uma palavra inicial e depois a saudação em nome da igreja. Antes de nós entrarmos por um momento no programa e ouvirmos saudações e tal, para que nosso trabalho possa fluir tranquilamente, nós temos que primeiro convidar quem vai nos secretariar para fazer as atas desta Assembleia, porque senão não podemos nem fazer a ata desta primeira sessão. Então eu convido os irmãos pastor Clayton e pastor Luiz para servir esta semana toda, né, como secretários da OC. Um bom trabalho para vocês, nós estamos nas tuas mãos. Muito bem, pastor Rubens, né? Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, amém, irmãos? Amém. A PIB Santa Maria de Jetibá saúda a todos os mensageiros presentes nesta Assembleia, a todas as igrejas aqui representadas. Muito bem-vindo também a você, membro desta casa. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu empenho também, para que nós pudéssemos receber a nossa convenção aqui em Santa Maria. Nosso bem-vindo também a você, irmão de São Luís, de Rio Cosmoser, de Garrafão, de Rio Ponte e suas congregações. Desejo do nosso coração que esta Assembleia, bem como todos os cultos de louvor e adoração a nosso Deus, sejam momentos de muita inspiração, úteis para a edificação
da Igreja de Cristo Jesus. Nós somos a Igreja. E como pioneiros capixabas, desejamos a todos uma excelente semana na graça do Pai. E o agradecimento todo especial da pessoa do nosso presidente, irmão Rui Teske. Nosso obrigado como igreja, como capixabas, da oportunidade de recebermos uma assembleia de nossa convenção. Para nós é uma grande honra, uma grande responsabilidade também, e que Deus possa usá-los e abençoá-los. Em nome de Cristo Jesus, Deus abençoe a todos. Pastor Rubens e todos os demais membros desta igreja, nosso muito obrigado da forma como nós fomos acolhidos. Estamos nos sentindo em casa. Isso é muito bom, muito gostoso. Ontem, quando eu cheguei, nós vimos um batalhão de gente trabalhando e dando tudo para que tudo ficasse pronto. Então, você que trabalhou como nunca essas últimas semanas, nosso muito obrigado. Tudo isso foi feito não para nós enquanto pessoas, mas para que nós pudéssemos louvar a Deus, ouvir o que Deus fez em nossas vidas e em nossos trabalhos convencionais e traçar novos objetivos para os próximos anos. Muito obrigado, gente, por tudo aquilo que vocês fizeram. Pastor Rubens, muito obrigado. Aceitar o convite não foi difícil. É bom ter um bom convite. Convite para festa é sempre legal, não é? E nós vamos procurar usufruir ao máximo disso. Uma coisa que nos alegra sempre em toda a Assembleia é quando nós chegamos numa cidade e nós contamos com a presença das autoridades. Isso é muito importante, porque toda cidade tem suas autoridades. Nós temos um grande respeito por elas e nos alegramos quando eles vêm a brilhantar os nossos eventos. Por essa razão, eu quero saudar a Sua Excelência, o Prefeito Eduardo Sturm e sua esposa Selene Vega Sturm. Onde que eles estão? Aqui na frente. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui no nosso meio. Obrigado. Também queremos agradecer a presença de Sua Excelência, o vereador Luiz Orlando de Oliveira, e pela igreja bem conhecido, né, que é membro aqui, mas obrigado pela autoridade que representa. Queridos irmãos, esta é uma formalidade de nós iniciarmos a nossa Assembleia com um ponto à mesa. Então nós queremos agradecer a presença dos irmãos aqui, que representam a liderança de toda a nossa convenção. Agradecendo e também pedindo que possam agora retornar aos seus lugares. Muito obrigado. Eu queria falar um pouco. Quando o Conselho de Planejamento e Coordenação estava planejando esta nossa 89ª Assembleia, então quisemos fazer um mix entre um tema que já está sendo trabalhado em nossa convenção durante todo o ano, que é família, valor inestimável, baseado em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Porém, o tema deveria ser recorrente também para o crescimento da igreja. E em função disso, pensamos em juntar estes dois assuntos tão caros e tão importantes para nós, como igrejas, como famílias, como pessoas, como crentes em Jesus Cristo. E por isso nasceu este tema. Agora vocês escolhem se querem ler lá ou aqui, não é? Mas o tema que ficou é este: edificando a igreja, família de grande valor, reconhecendo que temos o privilégio de viver em família e que também a igreja se constitui de irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e temos todos um Pai. E temos a alegria de nos reconhecermos como irmãos, tendo Jesus como o primogênito, o filho mais velho desta família.
E o texto que nos serve de divisa está em Mateus capítulo 16, o versículo 18, a segunda parte, que diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero convidar a todos agora para que nós recitemos juntos a divisa desta nossa 89ª Assembleia da Convenção Batista Pioneira. Com força, irmãos, vamos lá. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18b. Muito bem. Que de fato, ao longo destes dias estaremos reunidos, tenhamos a oportunidade de refletir sobre este assunto, de sermos desafiados por Deus, a fim de que coloquemos em prática aquilo que Ele requer de nós, à luz da Sua palavra, à luz também daquilo que ouviremos de testemunhos missionários, aquilo que ouviremos que o Senhor está fazendo em outros lugares e aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, não só através das mensagens, das pregações, também através dos nossos diversos relatórios, através do compartilhamento daquilo que o Senhor está fazendo nas diversas instituições, nos campos missionários, através dos jovens, através das mulheres, através dos homens, dos pastores, das esposas dos pastores, aquilo que o Senhor está fazendo através dos líderes de toda a nossa convenção, das nossas 54 igrejas e 44 congregações. Este é o número que nós vamos trabalhar, não é? 54 igrejas espalhadas pelos 5 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Espírito Santo. As nossas 44 congregações, algumas delas são campos missionários da GEBAN e outras congregações das igrejas locais. Aliás, todas as congregações de igrejas locais, algumas com convênio com a GEBAN, nem todas. Então temos muita alegria em receber todos os irmãos e irmãs para este tempo de estarmos juntos, de compartilhamento daquilo que o Senhor tem feito e também daquilo que desejamos interceder e nos colocar à disposição para aquilo que Ele fará através do seu povo. Irmãos, se não fosse o nosso Deus, não haveria nenhuma razão para a gente viajar tanto e se encontrar aqui ou em qualquer outro lugar. E por essa razão, nós devemos reservar bastante tempo para conversar, para falar com o nosso Deus. E por isso eu quero convidar vocês a ficarem em pé para fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, nós estamos muito felizes de estar na Tua casa, muito felizes de reencontrar amigos, muito felizes de fazer novos amigos, e o mais importante é que nós somos tudo da família de Deus. Senhor, o que nos motiva de estar aqui, a razão de estarmos aqui, basicamente são 2 coisas. A primeira é que tenhamos tempo para colher as bênçãos que recebemos nesses últimos 2 anos. Senhor, muita coisa aconteceu. Muita coisa que nós, como homens, não teríamos condições de fazer, mas porque Tu és Deus, isso foi possível. E nós Te louvamos por isso. Nós Te agradecemos que, apesar da nossa limitação, Tu tens nos usado toda vez que nos dispomos a Te servir. Por outro lado, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para entender o que Tu esperas de nós no próximo exercício. O que nós sabemos
é que nós vivemos num país extremamente carente, um país que precisa de Deus. E muitas vezes nós encontramos irmãos e igrejas que estão vivendo na sua zona de conforto e já não tem mais essa sensibilidade pelo perdido. Senhor, nesta Assembleia, nós contamos com a presença do pastor Daniel Gonçalves. E nós queremos pedir que tu o enchas com o teu Espírito, para que ele possa trazer a tua mensagem e que nós possamos estar de corações abertos para recebê-la. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos contar contigo. Amém. Pode sentar. Eu prometi à minha esposa que eu não ia chorar. Mas, já que eu chorei, preciso pelo menos explicar para não parecer que eu sou igual à seleção brasileira, né? Eu estou ainda, vocês oraram muito por mim, eu ainda estou em recuperação e agora estou naquela fase curiosa de ter uma depressão pós-operatória. Então o conjunto deve ter achado gozado que eu não cantei, porque eu não posso, se eu começar a cantar, eu choro, né? Só de ouvir a letra não dá. E oração é algo muito íntimo. Então, não tem como. Bom, acho que agora vai. Eu quero chamar aqui algumas pessoas que estão no nosso meio e que terão uma participação muito especial e nós queremos conhecê-los melhor. Eu quero chamar primeiro o pastor Carlos, que vem aqui à frente. Pastor Carlos, todo mundo conhece, né? Ele é nosso aqui da casa, mas ele foi longe servir em outro lugar, servir num lugar que nos é muito querido, nosso maior parceiro internacional, que já estamos juntos há mais de 40 anos. E muitos trabalhos que nós realizamos só foi possível através da parceria. Hoje o pastor Carlos os representa e depois ele vai nos dar uma palavra sobre isso. E agora eu quero pedir à família Gonçalves que venha para frente, a tropa toda. Bem, essa é a família Gonçalves. São de Cuba e tem uma história muito bonita para contar. Pastor Daniel, a esposa Ana e aí 3 filhos. A única que eu sei qual que é a Ana Cecília, porque só tem uma menina, então eu não erro. Agora vamos ver se eu acerto. Moisés deve ser o mais velho, é isso? E aqui o Ângelo, né? É Ângelo, mas não tem muita carinha de anjo, assim, né? Parece que... Então, eu desejo para vocês uma boa semana aqui em nosso meio. Vocês são muito bem-vindos e espero que nós tenhamos uma comunhão muito boa. Muito obrigado pela visita de vocês. Eles vão ainda circular pela convenção, vão visitar muitas igrejas. Então, vocês, irmãos, que vão ouvi-los, quando retornaram sua igreja, estimulem o povo a ouvir. Vai ser muito importante dentro do tema que nós estamos abordando. Muito obrigado. A família pode sentar, o pastor Daniel já fica aqui à frente. Queridos irmãos, para mim é um motivo de uma alegria tremenda poder estar novamente com vocês.
eu sou de vocês, eu sou pioneira, meu coração sempre estará com vocês. E eu trago um abraço, um carinho muito forte também da Marli. Todos me perguntam, e por que não atrás? Eu gostaria demais, mas não foi possível essa vez que ela estivesse comigo. Então recebo um abraço da Marli. E muito antes do que nós imaginávamos, estamos sem filhos em casa. Fred já está há 2 anos e meio em Curitiba estudando, e há 1 mês e meio a Stephanie também veio para continuar os seus estudos agora em Curitiba. Então, deles todos, um grande abraço. Antes que eu fale da EBM, eu gostaria de falar do meu irmão, pastor Daniel Gonçalves. Ele vai dar sua palavra de saudação e depois eu o apresento. Eu acho que é melhor. Antes que ele fale. Isso foi rápido. Para muitos, talvez será um pouco irritante escutar tudo 2 vezes. Mas nós pensamos para lá e para cá se faríamos a tradução ou não do espanhol. E chegamos à conclusão que para alguns, ou para uma parte talvez, perderiam bastante se não houvesse tradução, por isso que haverá tradução. Os outros, perdão então pela duplicidade. Quando ele fala com interrupções de tradução, ele ainda fala devagar. Vocês precisam ver quando é sem interrupção, aí é uma máquina. Traigo um saludo a todas as igrejas em Cuba. Trago saudações de todas as igrejas de Cuba. Especialmente da Convenção Bautista a la que pertenezco. Principalmente da Convenção Batista a qual eu pertenço. La única palavra que poderia ser justiça seria gracias. A única palavra que faz justiça nesse momento é obrigado. El crecimiento de la obra de Dios en Cuba se ha debido básicamente a la ayuda y las oraciones del cristianismo mundial. O crescimento que existe hoje em Cuba é devido às orações e ao apoio das igrejas mundo afora. Durante muchísimo tiempo estuvimos desconectados del mundo. Durante muito tempo nós estávamos desconectados do mundo. Pero el cristianismo mundial no estuvo desconectado de nosotros. Mas o cristianismo mundial não. Gracias por haber sido la iglesia de Cristo fiel. Obrigado porque vocês têm sido a igreja de Cristo fiel. Y aunque pareciera que nosotros somos protagonistas de la obra de Dios en Cuba, e se parece que nós somos os protagonistas da obra que Deus faz em Cuba, realmente el protagonista es el pueblo de Dios en el mundo. Protagonista é o povo de Deus pelo mundo. No podría mencionar nombres, primero porque no los conozco todos. Eu não posso mencionar nomes primeiramente porque eu não conheço a todos. Pero hay muchos nombres de personas e iglesias e instituciones brasileñas involucradas en el crecimiento de la obra en Cuba en los últimos 15 años. Mas há muitos nomes de irmãos e de igrejas brasileiras que estão envolvidas, engajadas junto conosco na obra em Cuba nos últimos anos, nos últimos 15 anos. La gran mayoría de ellos de forma anónima. E a grande maioria deles de forma anônima. Por eso Dios les tiene un premio en las mansiones celestiales. Por eso Dios les tiene un premio en las mansiones celestiales. Por isso que Deus tem para eles todos um prêmio nas mansões celestiais. Muchas gracias. Muito obrigado. Daniel Gonçalves, quando ele tinha terminado o seminário, ele tinha uma visão muito clara de Deus que deveria ir evangelizar na Ilha da Juventude. E essa convicção o levou a concretizar isso, mesmo que não tivesse salário, mesmo que não tivesse nenhuma condição financeira, mesmo que não tivesse apoio. E vocês vão escutar um pouco mais disso nos próximos dias, numa informação, num reporte missionário. E ele começou ali do zero. Estavam recentemente casados.
passavam fome, muitas vezes. Foi quando a EBM Masa foi a Cuba, porque foi convidada para ver se poderia ajudar em algum projeto. E o projeto que a EBM Masa naquela vez escolheu para apoiar foi Daniel e Ana Isabel, na plantação de igrejas em Cuba. Um projeto que estava começando. Eu não vou contar todos os detalhes agora, mas depois de 10 anos, durante 10 anos tínhamos somente esse projeto. Os últimos 6 anos, os projetos cresceram enormemente. Há 5 outros projetos muito abrangentes mais. Hoje há centenas de pessoas e missionários envolvidos nesses projetos. Há centenas de igrejas que estão sendo plantadas. Detalhes vocês vão ouvir durante esses dias. Daniel, há 5 anos, é pastor de uma igreja em Havana, mas continua sendo nosso missionário, porque através da igreja dele eles desenvolvem vários projetos que nós apoiamos. Daniel Gonçalves é também o coordenador dos projetos que nós apoiamos em Cuba. Ele não vai gostar que eu vou dizer isso, mas para mim, talvez eu não conheça tanto assim. Eu acho que Deus tem usado esse homem de uma forma muito especial. Eu creio que ele é um dos melhores missiólogos que nós temos hoje na América Latina. Mas isso deixa para lá, deixa Deus usar ele da maneira humilde como ele sempre tem sido. Agora, antes que ele comece a pregar, eu preciso entregar para vocês uma saudação e um abraço de toda a EBM Internacional. Eu trago um abraço carinhoso do nosso secretário-geral, pastor Christoph Haus, e com ele toda a equipe lá em Elster, em Berlim. Mas trago também saudações dos nossos missionários europeus, os nossos missionários africanos, latino-americanos, indianos, irmãos dos mais de 50 projetos na Índia, as parcerias missionárias nos 7 países na África, nos 5 países na América Latina, nós somos um deles aqui. Também na Turquia. Aliás, na Turquia é uma coisa muito interessante. Há pouco tempo se organizou a primeira convenção batista na Turquia. São 4 pequenas igrejas. Uma delas é um dos campos missionários que a IBM apoia lá. E a Aliança Batista Mundial, o Concílio da Aliança Batista Mundial, se reuniu lá agora há poucas semanas atrás. Então orem, continuem orando também pela Turquia. E também o projeto que apoiamos em Portugal. Então, de todos eles, o nosso muito obrigado. E eu espero que nós possamos continuar fazendo missões, cumprindo com o mandato mundo afora, abraçados juntos. São batistas de 27 países diferentes, 13 na Europa, 7 na África, 5 na América Latina, Turquia, Índia. Então esses irmãos todos estamos juntos nessa missão. E EBM Masa é a parte de América Latina. Por favor, diga-nos o que Deus colocou no seu coração. Para nosotros es un tremendo privilegio estar aquí. Para nós é um privilégio imenso estar aqui. Y no sabemos cómo es que Dios nos ha traído hasta este lugar. E nós não sabemos como Deus nos trouxe até aqui. Pero estamos totalmente convencidos de que Dios podría usar este tiempo para comunicarnos su palabra. Mas nós estamos convencidos que Deus poderá usar esse tempo para comunicar a sua palavra. Ahora mismo hay cientos de hermanos de la red de iglesias de nuestra iglesia orando e intercediendo por ustedes. Agora mesmo tem centenas de pessoas da nossa rede de igrejas, de irmãos da nossa igreja, que estão orando por vocês nessa assembleia. Por eso creemos que si a Dios le place, algo podría alimentar su palabra a cada uno de nosotros. Por isso, nós oramos para que Deus transmita algo da sua palavra a cada um de nós. Cuando mi esposo y yo como familia nos preparábamos para viajar hasta acá, Quando nós como família, minha esposa e eu, nos preparávamos para vir, vinieron muchísimas preocupaciones por lo desconocido. nos vieram muitas preocupações por aquilo que não conhecíamos. Una de las cosas que más nos preocupaba era si el avión podía llegar hasta el destino correcto. Uma das preocupações que nós tínhamos era se o avião iria chegar ao destino.
Saben que en Cuba se han desviado una buena cantidad de aviones en el último tiempo. Sabem que em Cuba, nos últimos tempos, muitos aviões se têm perdido, desviado. No sé por qué siempre van al norte. Eu não sei por que sempre se desviam para o norte. Probablemente por el Triángulo de las Bermudas, algo así, no sé. Provavelmente por causa do Triângulo das Bermudas. Pero le preguntamos a un miembro de nuestra iglesia que es controlador de vuelos. Mas nós perguntamos a membro da nossa igreja que é controlador de voos. ¿Cómo es posible que el avión llegue hasta su destino final? Como é que avião chega ao seu destino final? Y él nos dijo, ahí la clave es recalibrar constantemente. E ele nos falou, aqui a chave é que precisa sempre ser recalculado novamente. Mientras más frecuentemente se recalibre, se recalcule, menos posibilidad de desviarse hay. Quanto mais frequentemente o piloto recalcula ou reorienta o avião, menos possibilidade de desviar-se. Y me dijo, un grado de desvío al comienzo se traduce en un avión en el medio del mar. Esse 1 grau de desvio, quando o avião sai, o resultado é um avião no meio do mar. Eso no solamente sucede con los aviones. Isso não acontece somente com os aviões. Sucede con nuestras vidas. Isso acontece com nossas vidas. Sucede también con la vida de nuestras iglesias y de nuestras convenciones. Acontece também com a vida das nossas igrejas e das nossas convenções. Costaron muchos años para que nuestra convención volviera a reorientarse. Levou muitos anos para que a nossa convenção voltasse a se reorientar. Y estamos viendo cómo muchas iglesias dentro de nuestra convención están volviendo a orientarse al lugar para el cual Dios la ha destinado. E nós temos visto agora que muitas igrejas dentro da nossa convenção têm se reorientado para o lugar para o qual Deus na verdade a chamou. Así como los resultados son fatales cuando un avión no llega no coge el rumbo adecuado. Assim como os resultados são fatais quando avião não chega ao destino que deveria. Más fatal es cuando una iglesia pierde el rumbo. Mais fatal ainda é quando uma igreja perde o seu rumo. Así que lo que creo que el Señor podría usar este tiempo es para recalibrar nuestras vidas, ministerios, iglesia y convención. Eu penso que Deus poderá usar esse tempo aqui nesses dias para recalcular ou reorientar as nossas vidas, nossos ministérios. Difícilmente yo pueda decir algo que ustedes no sepan. Dificilmente eu posso dizer alguma coisa que vocês já não sabem. Pero es bueno repetir el protocolo constantemente. Mas é bom repetir o protocolo sempre de novo. Si estamos en el rumbo correcto, adoraremos a Dios. Se tivermos o rumo correto, adoraremos a Dios. Nós adoraremos a Deus. Y estaremos más seguros. E nós estaremos mais seguros. Si no, entonces es una oportunidad para volver a tomar el rumbo. Se não, então existe a oportunidade para recalcularmos a nossa direção. Los pilotos tienen su libro de protocolos, su manual de operaciones. Os pilotos têm o seu livro de protocolo, o manual de orientação. Y nosotros como iglesia tenemos la Biblia. E nós como igreja temos a Bíblia. Para mí, este es el manual de operaciones de la iglesia. Para mim, esse é o manual de operações da igreja. Y creo que ustedes han tomado como lema uno de los textos más operativos para direccionar a la iglesia. Eu acho que vocês escolheram dos textos mais prácticos. Operacionais práticos nesse tema. Por eso voy a pedir al pastor Carlos Waldo que junto con ustedes lea en portugués para escuchar cómo suena este hermoso texto de Mateo 16, versículos 13 hasta el 19. Vamos ler Mateus 16, de 13 até ao versículo 19. Sería un poco de trabajo ponernos en pie y leerlos todos juntos, los que tengamos Biblia. Seria difícil ficarmos em pé para lermos juntos a palavra de Deus? Não. Gracias. Mateus 16, 13 a 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Padre bendito, nos acercamos a ti en esta noche. Pai, eu te peço para que possamos chegar perto de ti nesta noite. Te suplico que tu Espíritu Santo asista nuestras vidas con tu palabra. Eu te suplico para que o teu Espírito Santo toque as nossas vidas com a tua palavra. Orienta nuestras vidas, ministerio y convención. Orienta a nossa vida, os nossos ministérios e a convenção. Y si hay algo en nosotros que no está totalmente orientado, E se há alguma coisa que em nós que não esteja totalmente ou corretamente orientado, recalíbralo con el poder de tu palabra. recalcule, reoriente-o com o poder da tua palavra. En el nombre de Jesús, amén. Em nome de Jesus. Amém. Pueden sentarse, muchas gracias. Vamos a dedicar todas las noches a este texto. Nós vamos dedicar todas essas noites a este texto. Hoy vamos a enfocarnos en este texto como el corazón de lo que nosotros creemos. Hoje nós vamos nos enfocar ou focalizar no cerne, no coração daquilo que cremos. Mostrando que Jesús, el Hijo del Hombre, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mostrando que Jesus, o Filho do Homem, é Cristo, o Filho de Deus. Y todo lo que eso representa para la iglesia. E tudo que isto representa para a igreja. Mañana vamos a estar hablando del impacto que esta declaración produce en la vida del individuo. Amanhã nós vamos falar sobre o impacto do que esta declaração produz na vida do indivíduo. Y pasado mañana en la noche vamos a estar viendo cómo esta declaración impacta en la vida de la iglesia. E depois de amanhã nós veremos como esta declaração impacta a vida da igreja. El sábado de la mañana veremos una metáfora contemporánea del reino. Sábado por amanhã queremos fazer uma metáfora contemporânea do reino. Pero yendo a la declaración que se puede considerar como la definición clave del evangelio. Mas vendo a declaração que se pode ver como a declaração chave do Evangelho, Es la respuesta a la gran pregunta que todo individuo debe contestarse. é a resposta à grande pergunta que todo indivíduo devia fazer-se. ¿Quién crees tú que es Jesús? Quem crê você que é Jesus? Hay muchas opiniones con respecto a Jesús, Há muitas opiniões a respeito de Jesus, pero la respuesta correcta es el evangelio. mas a resposta correta é o Evangelho. Y ahí hay tres cosas que se dicen con respecto a Jesús. E há três coisas que se diz a respeito de Jesus. Primero, que es el Cristo. Primeiramente, que é Cristo. Segundo, que es el Hijo del Hombre. Segundo, que é Filho do Homem. Tercero, que es el Hijo del Dios viviente. Terceiro, que é Filho do Deus divino. Cada una de estas definiciones de Jesús entrañan el mensaje del evangelio. Cada uma destas três afirmações de Jesus compõe a mensagem do Evangelho. Primeramente, Jesús es el Cristo. Primeiramente, Jesus é o Cristo. En este mundo hay dos tendencias con respecto al Cristo. Nesse mundo há duas tendências com respeito a Cristo. Uno, no hace falta a Cristo porque todo está bien. A primeira é que Cristo não faz falta porque tudo está bem. Segundo, Cristo no puede existir porque todo está mal. A segunda é que Cristo não pode existir porque tudo está ruim.
entendiendo que Cristo significa Mesías, Redentor, Libertador. Compreendendo que Cristo significa Mesías, Redentor, Libertador. Los pesimistas dicen, no puede haber Cristo porque todo se está deteriorando constantemente. Os pessimistas dizem que Cristo não pode existir porque tudo se está deteriorando constantemente. Y llegamos al nihilo, al nihilismo. E nós chegamos ao nihilismo, ao fatalismo. No hay nada. Não há nada. Este mundo está en descomposición y en deterioro. Esse mundo está em decomposição. La otra posición es la del optimista. A outra posição é dos otimistas. Todo está mejorando. Tudo está melhorando. Todo está evolucionando. Tudo está evoluindo. Es un humanismo utópico. É um humanismo utópico. Yo tenía un profesor de filosofía Eu tinha um professor de filosofia que decía, todas las posiciones políticas se pueden resumir en su concepto del hombre. Ele dizia que todas as filosofias políticas se podem resumir no conceito do homem. Por ejemplo, el capitalismo más crudo. Por exemplo, o capitalismo mais cruel. Dice, el hombre es malo. Vamos a aprovecharnos de eso. Ele diz, o homem é mau, vamos aproveitar. El socialismo más utópico. O socialismo mais utópico. Dice, el hombre es bueno, confiemos en él. Ele disse, o homem é bom, vamos confiar nele. Ese optimismo que yo lo comparo con el hombre que se tiró del 10º piso y cuando iba por el tercero dice, todavía no me duele, todavía no me duele. Esse otimismo eu comparo o homem que se joga do 10º andar e quando ele chega no terceiro ele diz, ainda não está doendo. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, estamos hablando del contenido del Evangelio. Quando nós falamos que Jesus é Cristo, nós estamos falando do conteúdo do Evangelho. No vamos ni al extremo del capitalismo que dice el hombre es malo, aprovechémonos de él. E nós não vamos ao extremismo do capitalismo que diz o homem é mau, vamos nos aproveitar dele. Ni a la utopía socialista, el hombre es bueno, va mejorando siempre. Nem a utopia socialista que diz o homem é bom, vai melhorar tudo. El mensaje del Evangelio dice, el hombre está corrupto. A mensagem do Evangelho diz, o homem é corrupto. El hombre es malo. O homem é mau. No hay bueno, ni siquiera uno. Não há sequer só que é bom. Pero Cristo puede redimirlo. Mas Cristo pode transformá-lo. El Evangelio es el mensaje que se nos ha encargado a nosotros. O Evangelho é a mensagem que nos foi encarregada. Y básicamente consiste en decir, Jesús es el Cristo. E basicamente consiste em dizermos, Jesus é o Cristo. Es la solución al problema del hombre. Ele é a solução ao problema do homem. La catástrofe ocurrida a los padres en Edén destruyó toda la raza humana. La catástrofe ocurrida a los padres. A catástrofe ocorrida aos pais em Edém destruiu toda a humanidade. Allí todo se murió. Todos morreram. Cuando el hombre pecó, se separó. Quando o homem pecou, ele se separou. Se separó psicológicamente. Psicologicamente. Porque inmediatamente después del pecado dice que tuvo miedo y se escondió. Porque logo depois do pecado, tuvo miedo y se escondió. Ele teve medo e se escondeu. Inmediatamente después del pecado empezó a discutir con su mujer. Logo depois do pecado ele começou a discutir com sua mulher. Le echó la culpa a ella. Ele deu a culpa a ela. Y dice que profundamente empezaron a él querer dominarla a ella y ella querer ocupar su posición. E dizem que profundamente ele queria culpar a ela e ela começando a ocupar a sua posição. El hombre murió psíquicamente, el hombre murió socialmente. O homem morreu psiquicamente, o homem morreu socialmente. El hombre murió ecológicamente. O homem morreu ecologicamente. Porque la tierra ya no le devolvió todo lo que invertía en él.
Porque a terra estava aí e era o que lhe dava tudo que ele invertia nela. Todo se echó a perder, Tudo se deu a perder. producto del pecado del hombre. Produto do pecado humano. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, Quando nós dizemos que Jesus é Cristo, estamos diciendo que existe una persona que puede dar solución a todo el problema básico del ser humano. nós estamos dizendo que existe uma pessoa que pode dar a solução a todos os problemas básicos humanos. ¿Crees eso tú? Você crê nisso? Predica eso tu iglesia. Tua igreja prega isso? Qué bueno. Que bom. Porque muy frecuentemente la iglesia se ha olvidado que el centro del evangelio es la predicación de que Jesús es el Cristo. Porque muitas vezes a igreja se tem esquecido de que o centro da pregação do evangelho e de que Jesus é o Cristo. Lo otro que se afirma con respecto a Jesús es que es el hijo del hombre. Outra coisa que se afirma a respeito de Jesus é que ele é o filho do homem. Le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens, as outras pessoas, quem eu sou? Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, Uns que você é João Batista, otros que eres Elías, outros que você é Elias, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. outro que você é Jeremias ou dos profetas. Fíjense la observación que las personas hacían de Jesús. Vejam as observações que as pessoas faziam de Jesus Como alguien que solucionaba las diferentes esferas que quedaron dañadas en el pecado del Edén. como alguém que reparava diferentes esferas daquilo que se tinha estragado na sua vida. Elías es el profeta que solucionaba los problemas físicos de las personas. Elias era o profeta que solucionava os problemas físicos das pessoas. A la viuda le multiplicaba el aceite y la A harina. viúva, ele multiplicou o azeite, Resucitó un niño. ressuscitou uma criança. Ayudaba en las situaciones laborales, incluso un hacha que había caído. Ele ajudava nas situações do dia a dia, inclusive fez flutuar um machado. Juan el Bautista fue aquel que apuntó a los temas sociales. João Batista foi aquele que apontou para os temas sociais. Arrepentidos, cambien su manera de conducirse. Arrependam-se, mudem a sua vida. Los policías que no sean corruptos, Os policiais que eram corruptos, que cada uno se conforme con su paga, se conforme con su salario. que cada se conformasse com o que ganhava. Bautícense reconociendo que quieren cambiar su manera de conducirse. Sejam batizados reconhecendo que vocês querem mudar. Por otra parte, Jeremías era el profeta que anunciaba la posibilidad de un mundo venidero, factible, bueno. Por outro lado, Jeremias era o profeta que profetizava um mundo futuro melhor e possível. La experiencia que nosotros como cristianos hemos tenido en Cuba nos ha llevado a una conclusión. A experiência que nós estamos tendo como cristãos em Cuba nos levou a uma conclusão. Mucho del avance de la teología de la liberación y de los movimientos sociales socialistas en Cuba y en Latinoamérica Muito dos movimentos da teologia da libertação e dos movimentos sociais socialistas en Cuba y en Latinoamérica sim, em Cuba e na América Latina se deben en gran medida, no únicamente, pero se deben en gran medida não unicamente, mas em grande medida se devem a que los cristianos y la iglesia predicó un evangelio que no presentaba a Jesús como el Hijo del Hombre. a aquelas igrejas que pregavam o evangelho que não apresentava Jesus como Filho do Homem. Espiritualizamos tanto el evangelio que olvidamos que Cristo también era el Hijo del Hombre. Nós espiritualizamos tanto o evangelho que nos esquecemos de que Cristo também é o Filho do Homem. Incluso en nuestras campañas evangelísticas, cuando alguien aceptaba el evangelio, Inclusive nas nossas campanhas evangelísticas, quando alguém aceitava o evangelho, decían: hoy se salvaron 7 almas. a gente dizia: hoje se salvaram 7 almas.
¿Qué pasó con su cuerpo? E o que aconteceu com seu corpo ¿Y el resto de su vida? e o restante da sua vida. Un evangelio que no cree en un Cristo que es el Hijo del Hombre, Um evangelho que não crê que Cristo é o Filho do homem, que solamente se enfoca en el problema espiritual que se focaliza somente no problema espiritual y no ve los problemas psíquicos, sociales, ecológicos del hombre. e que não vê os problemas psíquicos, sociais e ecológicos do homem, No es un evangelio completo. não é o evangelho completo. El evangelio tiene que llegar tan profundo como llegó el pecado. O evangelho tem que chegar à profundidade onde chegou o pecado. Y cuando vemos en Génesis, el pecado alcanzó profundidades psíquicas, sociales y ecológicas. E quando nós olhamos em Gênesis, o pecado alcançou a profundidade psíquica, sociológica e ecológica. Para el ser humano le es difícil aceptar la necesidad de un Cristo. Al ser humano le es difícil aceptar la necesidad de un Cristo. Para o ser humano é muito complicado aceitar a necessidade de um Cristo. El mito del mundo moderno es este. El mito del mundo moderno es O este. mito do mundo moderno é isto. Una persona puede desechar a Jesús como el Cristo Uma pessoa pode rechaçar a Jesus como Cristo y apoyarse solo en la ciencia y el naturalismo, e apoiar a si mesmo sobre a ciência e o naturalismo. y sin embargo seguir teniendo una vida de significado, Sim, e seguir, sem dúvida, seguir tendo uma vida de significado, sim, de significado, una base para la dignidad humana, tendo base para a dignidade humana, esperanza para el futuro, esperança para o futuro, fuerza de carácter, força de caráter, valores compartidos, valores compartilhados, comunidad. comunidade. Y esto no es verdad, esto es un mito. E isso não é verdade. Isso é um mito. Pero por otra parte, la iglesia cristiana en muchas ocasiones ha presentado un evangelio que no toca todo lo que fue dañado por el pecado. Mas, por outro lado, a igreja tem apresentado o evangelho muitas vezes que não toca todas as coisas que foram danificadas, estragadas, corrompidas pelo pecado. En tercer lugar, Jesús es el Cristo porque es el Hijo del Hombre y no es un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros. Terceiro lugar, Jesus, como Filho do Homem, é o sumo sacerdote que se compadece dos nossos problemas, Pero también es el Cristo porque es el Hijo del Dios viviente. mas também é Cristo porque Ele é Filho do Deus vivo. Quiero leerles una frase. Quero ler uma frase. J.I. Parker, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, escribe lo siguiente. J. Parker, no seu livro Conhecimento de Deus, ele escreve: El Evangelio nos trae soluciones a estos problemas de sufrimiento e injusticia, o Evangelho nos traz soluções para esses problemas de sofrimento e injustiça, pero lo hace resolviendo primero el más profundo de los problemas humanos, mas ele o faz resolvendo primeiro o problema mais profundo do ser humano, el problema de la relación del hombre con su hacedor. o problema do homem com o seu Criador. Y a menos que pongamos en claro que la solución de estos primeros problemas E a não ser que nós tenhamos muito claro que a solução desses primeiros problemas depende de la solución de este último problema, depende da solução deste problema citado em último, entonces estamos desvirtuando el mensaje del Evangelio y convirtiéndonos en falsos testigos. então nós estamos corrompendo o Evangelho, transformando-nos em falsos testemunhos. En Mateo 22, Cristo le pregunta a los fariseos,
Em Mateus 22, Cristo pergunta aos fariseus: ¿de quién creen ustedes que sea hijo el Cristo? ¿De quién creen ustedes que sea hijo el Cristo? de que, quer dizer, o que creem vocês é o Filho de Deus? El Cristo, ¿de quién creen ustedes que sea hijo? El Cristo. Él les preguntó, ustedes, ¿de quién creen que sea hijo el Cristo? Na verdade, a pergunta é: de quem vocês creem que é filho? Cristo. Y ellos le respondieron, obviamente de David. E eles responderam, obviamente, de Davi. Esa es la tendencia del ser humano. Essa é a tendência do ser humano. Ver en un hombre su Mesías. Ver no homem o seu Messias. Cristo les dice, qué interesante. Esse é muito interessante. Porque David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sim. Disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita. ¿Cómo David va a llamar al Cristo su hijo? Como que Davi vai chamar a Cristo seu filho, Si es su Señor. se é seu Senhor? Y ahí se quedaron todos turbados los E aí fariseos. ficaram todos confundidos. No solamente en Latinoamérica, Não somente na América Latina, en el mundo entero. no mundo inteiro, Continúo viendo esta tendencia continua esta tendência de que las personas creen que el Cristo es meramente un hombre. essa tendência de que Cristo é somente ou é meramente um homem. No, Não. Jesús es el Cristo Jesus é o Cristo por dos razones. por duas razões. Porque es el Hijo del Hombre Porque ele é filho do homem y porque es el Hijo del Dios viviente. e porque ele é filho do Deus vivo. Esa es la esencia del Evangelio que hemos de predicar. Essa é a essência do evangelho que nós temos que pregar. La iglesia va a crecer A igreja vai crescer si se apropia del mensaje del Evangelio. se apropria da mensagem do evangelho. El día que el Evangelio parezca demasiado simple para la iglesia, a partir de ese momento se estará desviando. No dia em que o evangelho vai parecer demasiadamente simples para a igreja, é o momento onde ela estará se desviando. Decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Paulo disse, não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Y en 1 Corintios capítulo 1, Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 al 24. 22 al 24. versículos 22 a 24, nós lemos: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Este es un mundo polarizado entre judíos y griegos, Esse é um mundo que estava polarizado entre judeus e gregos, entre científicos y filósofos, entre científicos e filósofos, entre pragmáticos y teóricos. entre teóricos e pragmáticos. Unos buscan evidencias, Uns buscam evidências, los otros buscan sabiduría. os outros sabedoria. La iglesia nuestra A igreja nossa igreja, se está apoyando en la tendencia de los judíos, de los pragmáticos, de los experimentales. está se apoiando na experiência dos judeus, dos pragmáticos, das experiências. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba por allá por Nazaret? Le dijeron, muéstranos señales y creeremos en ti. Lembram quando Cristo, nessa experiência, disseram a ele, mostra-nos sinais e nós vamos crer em ti. Hay tantas iglesias que se han perdido del Evangelio porque están buscando señales. Há tantas igrejas que têm perdido o evangelho, têm se afastado do evangelho porque estão buscando sinais. Ese no es el Evangelio. Esse não é o evangelho. Otros se han apartado totalmente del Evangelio porque están buscando sabiduría. Outros se têm afastado do evangelho porque estão buscando sabedoria. Iglesia, centrémonos en el Evangelio. Igreja,
concentremos-nos, nos centralizemos no Evangelho. Y si fuésemos a ser reduccionistas con respecto al Evangelio, E se nós fôssemos revolucionistas com respeito ao Evangelho, tendríamos que resumirlo de esta manera. nós deveríamos resumi-lo desta forma: Jesús Jesus es el Cristo, é o Cristo, porque es el Hijo del Hombre porque é filho do homem, y es el Hijo de Dios. porque é filho de Deus. Jesús soluciona todos los problemas de la esfera humana. Jesus soluciona todos os problemas da esfera humana. Él es el libertador que viene a solucionar todos los problemas que nosotros creamos desde el Edén. Ele é o libertador que vem solucionar todos os problemas que nós criamos. Y nos sana psíquica, social, ecológica y espiritualmente. E Ele nos sara, nos cura psíquica, psiquicamente, socialmente, ecologicamente Y e espiritualmente. espiritualmente. Cualquier otra cosa que nosotros como iglesia estemos predicando, Qualquer outra coisa que nós estejamos pregando como igreja, sea que que tendamos a las señales, será que nós estamos tendendo a ficar mais com sinais o a la sabiduría, ou com a sabedoria? no es el Evangelio. Não é o Evangelho. Y no vamos a crecer. Y no vamos a crecer. E nós não vamos crescer. Voy a orar. Gostaria de orar. Y les pido que lean este texto vez tras vez, cada vez que tengan un chance. E eu peço que vocês leiam esse texto várias vezes. Y se enamoren del Evangelio. E que vocês se apaixonem pelo Evangelho. Y verifiquemos todos si estamos conscientes de que el Evangelio es el mensaje único que la iglesia tiene que proclamar. E que nós nos convençamos de que o Evangelho é a única mensagem da qual a igreja se deveria apropriar. Oremos, Señor, hoy estamos declarando Senhor, hoje nós estamos declarando que Jesús es el Cristo, que Jesus é o Cristo, porque es el Hijo del Hombre porque é o Filho do homem, y porque es el Hijo del Dios viviente. porque é o Filho do Deus vivo. En su nombre oramos. No nome dele é que nós oramos. Amén. Amém. Muchas gracias. Quem vê a mim, vê o Pai. Mostrando-nos o Pai. Tanto tempo contigo. Felipe, se você vê a mim, se você não acredita pelo que eu falo, pela questão espiritual, acredita pelo menos pelas obras que eu faço no ambiente físico, que tem a ver com o psicológico, com o social, com o meio ambiente, com as lições, com o meu estar aqui nesse planeta maluco. Se tu não acredita pelo que eu falo, vê pelas obras. Aí a pergunta ecoa de volta para mim e para você. Jesus Cristo foi, como Jeremias também falou, uma série de coisas, assim, eu vou fazer tudo novo. O Senhor falou, fica tranquilo, Jeremias, que agora o que eu quero, o templo, vai ser de dentro para fora. Então nós somos chamados templo do Espírito Santo, amém? Onde o Espírito Santo de Deus habita, que dá poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serem minhas testemunhas em todos os lugares, até aqui na Santa Maria do... Como é o nome? Jetibá. Todos os lugares, para ser minha testemunha. Então o que acontece é o seguinte, aqui as pessoas, você pergunta assim, você perguntando para o seu filho, filho, quem o pessoal diz que eu sou? Aí o filho diz, pai, você quer mesmo que eu te fale? Não, filho, diz, porque essa pergunta uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos, e eu já morri para mim mesmo. Agora quem vive é Jesus. O que Jesus que vive através de mim está fazendo? O que o povo tem visto com Jesus que vive na minha vida? O que eu falo, as minhas ações e atitudes são controladas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus vive 100%, eu sou cristocêntrico. Está Jesus no centro de minha vida. Então, conta, filho, o que o açougueiro diz que eu sou? Pai, você quer ouvir? Ele diz que você é mó caloteiro.
Tem um mês que você não paga a carne que você comprou lá. E tem mais, pai. Você quer que eu ouça o que mamãe disse que você é? Você é um esposo que uma vez amou muito mamãe, mas agora nem diz que ela tá bonita quando ela se arruma. Então, pai, filho, pode parar que eu entendi. Fica aqui, deixa quieto. Aí você vai para o espelho e se olha e diz: Jesus, tem misericórdia. Porque se as pessoas que não conhecem, não acreditam em Deus, se eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam em mim, se eu preciso refletir a imagem de Deus na minha vida, porque Jesus vive em mim, se eles não acreditam em mim, nas minhas atitudes, para que veja as tuas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Se não vê Jesus em mim, o Pai não é glorificado, porque essa é a herança de Jesus como Filho do homem que ficou para mim e para cada um de vocês. Quando a gente morre, o corpo fica, mas a porção espiritual, nossa alma vai. Quem quer aceitar Jesus? Oh, quantas almas! Pastor, foram 100 almas que se converteram. O que a gente faz com o corpo? Toca fogo. Então manda pro Pitangui transformar. Não é assim. Que o nosso corpo sirva como templo do Espírito Santo e que o mundo possa ver que Jesus ainda está vivo através das nossas mãos e da nossa atitude, arrumando a psicologia, o meio ambiente, todas as questões sociais, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado. Amanhã a gente se vê de novo. Obrigado, gente. Amém? Eu acho que ainda hoje as pessoas fazem essas perguntas aí, né? Quem é que o pessoal diz que Jesus é para você? Tem muita gente que não gosta quando falo mal de Jesus. Às vezes quando conta uma piada sobre Jesus, você já quer sair no murro, batendo, defendendo Jesus. Quem ama Jesus? Pouquíssimas pessoas. Eu subia a serra, eu olhava do ônibus um abismo lá embaixo, um rio que passava. E quando eu chego aqui eu pergunto: quem ama Jesus? 4. Por que, Jesus? Por quê? Quem ama Jesus? Acordaram, né? Acordaram, né? Se assuste não. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Antes das pedras, os bonecos clamarão. Eu acho que eu sou mais bonitinho do que uma pedra velha, mas que não tem limo. Deus já usou até uma burra para falar. Tu tá rindo? Se tu visse uma burra falando, tu não ia rir. Tu ia morrer de susto. E não ia ter chimarrão ou tererê que te ressuscitasse, ó Israel. Diz que gaúcho não doa sangue porque é verde. Desculpa, perdão, seu presidente, seu prefeito, seu vereador, seu deputado, todos os que estão aqui, político, candidato e outros que têm vontade de se candidatar, vocês me desculpem, mas é que essa estava atravessada já há muitos anos na minha garganta. E vocês que são do sul, Deus tenha misericórdia de vocês. Filipão está chegando aí pro Grêmio. Deus abençoe. Só que se algum dia o Grêmio chegar a 5-0, tira de campo. Tira de campo. Não deixe chegar, não deixe. Para o jogo, desliga a luz. Chegar em 5 é hora de sair fora.
Meus irmãos, mas a pergunta se faz. Meu nome é Miguel, servo do Senhor. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, de serviço. Então seja cantando. Uma salva de palmas para o grupo de louvor que esteve aqui cantando. Uma salva de palmas para esse grupo maravilhoso. Que lindo, que lindo. Também o nosso querido presidente veio. Desculpe, mas é difícil até eu mencionar. Bênção de Deus, coração amando esta obra como mais ninguém. Também ouvimos a palavra de Deus, todos são usados. E por que não um servo de Deus que tudo que sabe fazer na vida é pregar através dos bonecos? Deus seja louvado. Apesar da minha aparência, ele é capaz de ir primeiro do que eu, porque diz que o boneco vive eternamente. Mas vejo vocês aí, cada um acompanhado da pessoa que ama. Isso é muito importante, amém? Eu também já tive acompanhado da minha veinha. Eu já tive uma veinha também. E ela disse que eu ia primeiro do que ela. Perdeu. Ela foi. Quem perdeu fui eu, que fiquei para ver o 7-1. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ainda bem que Jesus te levou, minha velha. Tu não viu, tu saiu daqui, a gente não era campeão. Mas enfim, meus irmãos, quem é Jesus? Jesus perguntando: e aí, como é que tá? Quem que a galera fala aí que eu sou? É, mestre, pelo que você tem aprontado aí de milagres, tudo, pessoal, de ser profeta, de ser aquilo, porque você é igualzinho o pessoal aí, você faz uma série de coisas aí, tem a marca registrada de pessoas importantes, olha só os teus feitos. O servo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma salva de palmas para essa declaração. Olha, eu te digo, ganhou na loteria espiritual. Tu vê que às vezes a gente faz umas coisas, tipo cortar a orelha dos outros, fora da hora. Deixa que Jesus corte. Deus sabe o tempo certo de agir, amém? A gente não sabe. Quem é Jesus? É aquele que tem tudo do controle. Satanás pensou que ele tinha vencido. Primeiro dia passou, Jesus lá debaixo enterrado, um negócio lá. Segundo dia ainda existe uma festa lá nas catatumbas lá dos infernos. Mas no terceiro dia, tará, Jesus Cristo ressuscitou. Mais uma salva de palmas, porque Jesus Cristo ressuscitou. Eu sei que o pessoal do sul, também o pessoal alemão gosta de bater pau. E aqui é uma confusão. Eu vim para cá de tão longe. Eu olhei para baixo, aquele rio lá embaixo. Quando eu vim de ônibus, Jesus, o ônibus perto da ribanceira, eu disse: Senhor, onde tu estás me levando? Existe esse lugar, Santa, como é o nome? Santa Maria, como é o nome? De Jetibá. Disse que era Jeti, o gaúcho veio, bah! Aí foi ouvir isso na mesa hoje no jantar. Disse que era Jeti, o gaúcho veio, bah! Cidade bonita, bah! Te acorda, Israel, te desperta para te responder essa pergunta. Então, conte de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora em Palmeirão, como é que é? Davas cresces, ou em russo. Dobra outra.
Não, depois, não, tudo bem, pode parar, porque eu não estou entendendo nada. Esse dom de língua na Igreja Batista, não estou entendendo nada. Meus irmãos, com coisa que vocês também não se arrumassem quando vêm para a igreja. Meus irmãos, eis que a pergunta ecoa até o dia de hoje: quem o mundo diz que eu sou? Aí você vê a definição do que está acontecendo. Eu gostei demais. Uma salva de palmas para o nosso querido pregador que ilustrou tão grandemente quem é Jesus. Wow! That was awesome, that was wonderful. Muy bien, que Dios lo bendiga en tu vida, hermano de mi corazón. That's all my Spanish for tonight. Esse é todo o meu inglês para hoje. Realmente Jesus, Jesus na questão humana, na questão psicológica, o homem morreu depois que pecou, ficou doido. Pecou como tivesse batido a cabeça. Até hoje o homem está assim. Com a sua psicologia toda doida, sua cabeça fica doida. Tu tá rindo, né? Meus irmãos, na questão social, meu Deus, nós morrimos na questão social. No pecado de Adão lá, a morte entrou. Olha a ecologia, olha os bichos morrendo. O bicho, a morte chegando. Meus irmãos, na questão social, os rios. Como é que um ser humano tem coragem de, em nome do progresso, tacar fogo na Amazônia? Pergunta pro Mico Leão Dourado como é que ele se sente. A sua geração, seus netos não vão poder ver coisas maravilhosas que já existiram, porque o pecado afeta tudo, a natureza sofre por causa do pecado do homem. Tá certo, o servo do Senhor falou, mexe com tudo, e mexe na área psicológica, mexe na questão do meio ambiente. Eu estou falando para vocês, isso não é mentira, é verdade. Na questão social, a gente extrapola e muitas pessoas fazem tudo isso. Não, eu sou crente porque minha igreja dá sopão pra galera. Minha igreja dá sopa com chimarrão na quinta-feira. Tererê na terça. Faz um monte de obra social também, consertando essas questões, mas esquecendo da espiritual. Eu gosto demais da questão realmente que a gente veja Jesus como filho do homem, porque daí ele deixou um retrato, um reflexo, para que a gente também reflita como seres humanos. Não somente como filho de Deus, porque todo mundo terá uma desculpa esfarrapada de dizer, eu jamais posso ser igual a Jesus. Jesus, filho de Deus, como é que é? O paizão estava olhando lá, protegendo ele. Filho do homem. Uma coisa que lembra muito no meu coração foi aquele episódio em que Felipe dizendo, ai mestre, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, que isso não nos basta. Jesus, mas Felipe, tanto tempo contigo, você não vê, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos o Pai. Tanto tempo contigo. Felipe, se você vê a mim, se você não acredita pelo que eu falo, pela questão espiritual, acredita pelo menos pelas obras que eu faço no ambiente físico, que tem a ver com o psicológico, com o social, com o meio ambiente, com as lições, com o meu estar aqui nesse planeta maluco. Se tu não acredita pelo que eu falo, vê pelas obras. Aí a pergunta ecoa de volta para mim e para você. Jesus Cristo foi, como Jeremias também falou, uma série de coisas, assim, eu vou fazer tudo novo. O Senhor falou, fica tranquilo, Jeremias, que agora o que eu quero, o templo, vai ser de dentro para fora. Então nós somos chamados templo do Espírito Santo, amém? Onde o Espírito Santo de Deus habita, que dá poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serem minhas testemunhas em todos os lugares, até aqui na Santa Maria do... Como é o nome? Jetibá. Todos os lugares, para ser minha testemunha.
Então o que acontece é o seguinte, é que as pessoas, você pergunta assim, você perguntando para o seu filho, filho, quem o pessoal diz que eu sou? Aí o filho diz, pai, você quer mesmo que eu te fale? Não, filho, diz, porque essa pergunta uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos, e eu já morri para mim mesmo. Agora quem vive é Jesus. O que Jesus que vive através de mim está fazendo? O que o povo tem visto com Jesus que vive na minha vida? O que eu falo, as minhas ações e atitudes são controladas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus vive 100%, eu sou cristocêntrico. Está Jesus no centro de minha vida. Então, conta, filho, o que o açougueiro diz que eu sou? Pai, você quer ouvir? Ele diz que você é mó caloteiro. Tem um mês que você não paga a carne que você comprou lá. E tem mais, pai. Você quer que eu ouça o que mamãe disse que você é? Você é um esposo que uma vez amou muito mamãe, mas agora nem diz que ela tá bonita quando ela se arruma. Então, pai, filho, pode parar que eu entendi. Fica aqui, deixa quieto. Aí você vai para o espelho e se olha e diz, Jesus, tem misericórdia. Porque se as pessoas que não conhecem, não acreditam em Deus, se eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam em mim, se eu preciso refletir a imagem de Deus na minha vida, porque Jesus vive em mim, se eles não acreditam em mim, nas minhas atitudes, para que veja as tuas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Se não vê Jesus em mim, o Pai não é glorificado, porque essa é a herança de Jesus como Filho do homem que ficou para mim e para cada um de vocês. Quando a gente morre, o corpo fica, mas a porção espiritual, nossa alma vai. Quem quer aceitar Jesus? Oh, quantas almas! Pastor, foram 100 almas que se converteram. O que a gente faz com o corpo? Toca fogo. Então manda para o Pitangui transformar. Não é assim. Que o nosso corpo sirva como templo do Espírito Santo e que o mundo possa ver que Jesus ainda está vivo através das nossas mãos e da nossa atitude, arrumando a psicologia, o meio ambiente, todas as questões sociais, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado. Amanhã a gente se vê de novo.